temos a grande honra de receber aqui a nossa acadêmica, fundadora da Academia Brasileira de Filosofia, Ana Mug Rodrigues, uma filósofa, uma pensadora que honra a nossa academia de uma maneira assim extraordinária. E poder estar com ela, eu acho que é para todos nós um momento de rara felicidade. Tem esse privilégio de termos entre nós a professora Ana Rodrigues. Então, eu gostaria de agradecer por estar aqui no nosso encontro na Academia Brasileira de Filosofia e dizer e perguntar logo assim, como a senhora vê o cenário atual do pensamento brasileiro, da filosofia, evidentemente, né? Mas também do pensamento brasileiro, hoje, no Brasil? Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer as palavras imerecidas e gentilíssimas do presidente da academia, que eu prezo muito, mas com relação à sua pergunta, eu devo dizer o seguinte: eu estou aposentada já há alguns anos. Então, essa coisa de saber o que está acontecendo no momento atual é um pouco perigoso, porque a pessoa que está aposentada e morando fora dos grandes centros, eu moro em Araras, perto de Petrópolis, eu estou um pouco por fora. Eu não devo estar na minha idade, né? Justifica-se. Mas, então, o que eu vejo hoje é um movimento de interesse muito maior pela filosofia do que havia na nossa época, quando eu era mais jovem. Era uma coisa assim, meio esdrúxula você entrar num curso de filosofia, mas, hoje em dia, eu vejo que está havendo um movimento de maior interesse cada vez mais, e uma das coisas que eu acho maravilhosas é o fato de que as pessoas, por exemplo, um rapaz que eu prezo muito é o Carlos Frederico Gel e o embaixador Mosqueiro. Eles fizeram uma coisa fantástica, que é a filosofia na praia. Então, as pessoas descem para a praia, e até a pandemia começar, né? Tem o Karnal fica na televisão falando de filosofia, o Pondé, as pessoas escutam, se interessam, as pessoas hoje em dia vão na televisão para assistir programas de filosofia, o que é uma coisa fantástica. Eu me lembro que o meu professor Soveral dizia: a filosofia tem que sair da sua torre de marfim e vir para a praça pública, como era em Atenas. Hoje em dia está na praça pública, e isso eu acho maravilhoso. E é essa sensação que eu tenho. Agora, com relação ao movimento concreto de o que está acontecendo, eu estou muito afastada. Eu estou em contato com as pessoas que, por exemplo, lá em Portugal, continuam fazendo os colóquios que nós iniciamos, né? Esse ano vai ser sobre filosofia jurídica. Os portugueses continuam muito atuantes, fazendo aqueles colóquios que nós iniciamos na década de 90, que era o grupo que estudava filosofia luso-brasileira. E isso continua muito atuante. Eu acho maravilhoso que tenha se espraiado e a filosofia brasileira seja estudada a sério em Portugal, por intermédio do grupo que se formou aqui, que era do grupo que estudava o pensamento brasileiro e, simultaneamente, comparava com o pensamento português. E isso está continuando, que eu saiba, mais em Portugal do que aqui, porque aqui os cursos de filosofia brasileira foram extintos, né, para a maioria pela CAPES. Então, na época, nós tínhamos muito contato através do Brasil. O curso de filosofia formou muitos professores de filosofia brasileira no Brasil afora. Mas, hoje em dia, eu acho que a coisa está... É a verdade, Jéssica, que a maioria do nosso grupo inicial morreu, né? Então, tem muita gente que já morreu. Então, eu acho que os moços que estão continuando estão fazendo outro tipo de coisa. Esses dias assisti uma conferência, uma palestra no YouTube muito bonita, de um rapaz chamado, que eu não conheço, Cândido Rodrigues, falou sobre
a Ordem, a revista Ordem, pelo Centro do Vital, e estão fazendo um trabalho de pesquisa bonito, e é isso. Tem muitas outras coisas que estão acontecendo. O que eu gostaria é que as pessoas ficassem mais bem informadas do trabalho que já foi feito, porque muita coisa foi feita, tem os anais e as publicações, eu não sei quanto trabalho que foi feito pelos pesquisadores, e esses dias eu ouvi alguém dizer assim, é muito difícil estudar o pensamento brasileiro porque tem que se garimpar, porque os livros são difíceis de acesso, o Silvestre Pinheiro Ferreira se desmonta quando se pega. Eu digo, meu Deus do céu, vocês não sabem que já está tudo reeditado? Foi tudo reeditado. Então, é essa coisa que eu lamento, porque é um trabalho que está aí à disposição, eventualmente vai ser recuperado, né? Lógico. Então, porque o papel da Academia Brasileira de Filosofia é exatamente o de preservar a memória e a produção da filosofia brasileira. Pois é. Que é uma filosofia de altíssima qualidade, que responde às necessidades existenciais, né? Às necessidades da meditação desse povo que está se formando aqui no Brasil, porque esse é um processo que ainda está, né? Não estamos ainda... Está em processo, o que é ótimo, né? Porque, mas isso, e o que a senhora acha que é o necessário para o pensamento brasileiro, para o seu desenvolvimento? É claro que essa retomada, essa síntese, é porque aparentemente houve um certo corte acadêmico a partir dos anos 90, né? E a primeira década dos anos, mas eu tenho a impressão que esse corte ele tem está com todos os sinais para ser superado, né? Existe todo um movimento atual para nós nos aproximarmos novamente, retomarmos essa geração que produziu conhecimento, sei lá, a partir dos anos 50, 60, 70, e que lançou as bases até de uma reflexão muito profunda sobre o pensamento brasileiro, sobre a filosofia brasileira. Então, o que a senhora acha que é importante para o Brasil hoje? O que a gente deve priorizar em termos de estudo, em termos de pensamento, né, de abordagem do pensamento brasileiro? Olha, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil, porque as pessoas estão está havendo muita divisão, muita dicotomia, muita polarização, e a filosofia é inimiga disso. A filosofia não é num ambiente onde as pessoas partem para posições ideológicas em vez de posições... É difícil a filosofia medrar num ambiente onde predomina os radicalismos ideológicos. Então, eu acho que quando passar essa onda, tudo passa, né? Graças a Deus que tudo passa. Quem chega à minha idade já viu que as ondas vêm e vão e as coisas vão passando. Então, eu acho que, no momento, o que a gente tem que esperar é que haja uma superação dessas dicotomias e polarizações ideológicas e partir para pensar os problemas reais que o Brasil enfrenta. E foi sempre, aliás, a posição quando começou o pensamento, a estruturação do estudo da filosofia no Brasil, não, quer dizer, antes havia o Antônio Gomes Robledo, que tinha feito aquela história da filosofia no Brasil, o Silvio Romero fez, o Cruz Costa fez, mas quando começou a estruturar o grupo mesmo, que fez uma coisa mais organizada, foi o Instituto Brasileiro de Filosofia, com o Luiz Washington Vita e o pessoal lá do Instituto mesmo. E a postura era de não considerar o pensamento, o que era o pensamento da pessoa que estava escrevendo e fazendo o relato, mas sim entender qual era o problema que o autor tinha pela frente. Então, a maneira de encarar todos os estudos era saber o que o filósofo qual era o problema que ele estava querendo resolver.
E essa é a maneira que eu acho que a filosofia tem que encarar o estudo do pensamento brasileiro. Quais eram os problemas que haviam, o que os pensadores estavam querendo resolver em matéria de problemas que, para eles, eram importantes. Então, eu acho que essa abordagem tem que continuar a ser resgatada, em vez de ser uma abordagem de caracterização de uma maneira ideológica, se o fulano é de um lado, do outro, porque isso é irrelevante. Os problemas no Brasil tem muitos, né? E muitos problemas que têm que ser encarados. E como que as pessoas estão tentando resolver esses problemas? Quais são as reflexões que estão sendo feitas sobre os problemas reais que nós temos? Eu acho que é por aí. E qual é o tema, na sua opinião, qual é o grande tema, se é que há um, ou pelo menos alguns principais, o grande tema da filosofia brasileira, do pensamento brasileiro? Olha, o problema que nós tínhamos durante o tempo do Império foi um problema muito grande, que era o problema de reafirmar os fundamentos do conceito de liberdade. E, hoje em dia, eu acho que nós temos um grande problema, que são os problemas no mundo inteiro, o problema do como é que se define a consciência, continua sendo uma questão da verdade. O problema da verdade para a filosofia sempre se coloca. E, no entanto, a gente vê que na questão, no pós-modernismo, a questão é o relativismo, não se tem como encontrar a verdade, mas na hora que você não encontra, não sabe, tem sempre uma maneira de acharem que não é possível se encontrar alguma verdade, mas aí a própria filosofia, o filósofo fica desestimulado, quer dizer, é necessário que se busque encontrar algum fundamento para algo que nos diga que está se encontrando algo de verdadeiro. Então, é lógico que vai ter sempre uma renovação, novas posições vão sendo tomadas, novas perspectivas vão sendo feitas, a gente está sempre rodando em busca daquilo que se quer encontrar como verdade, mas tem que haver uma predisposição inicial para buscar esse algo que nos diga que se encontra algo de real. E eu acho que esse problema, hoje em dia, para nós, está muito agudo, porque dentro de uma perspectiva relativista, as pessoas ficam muito desencantadas de sequer tentar encontrar, fica todo mundo naquela postura da ideologia. Então, é a minha verdade, a sua verdade, é irrelevante, vamos lutar por aquilo que nós consideramos. Mas, no entanto, as pessoas se engajam. Se elas se engajam afirmando que não há uma verdade, e, no entanto, elas se engajam numa luta para defender aquilo que elas consideram como sendo verdade. Isso é que é curioso. Quer dizer, esse tema do relativismo eu acho muito sério. E óbvio que nós temos problemas políticos sérios, e que o principal deles é o problema da desigualdade social, que isso tem que ser olhado também com muita seriedade, para procurar solucionar e ver de que maneira que se pode encarar isso. E as pessoas estão lidando com isso de uma maneira muito séria, muito empenhadas, e espero que em todas as áreas, né, isso está sendo um problema fundamental. Uhum. E liberdade, a senhora falou de liberdade. Como a senhora entende esse problema da liberdade? Olha, eu não... O problema da liberdade tout court, assim, é uma condição... Eu acho difícil responder. Eu acho que um fundamento da liberdade é a própria dignidade do ser humano, é a própria realidade do ser humano como homem, como... Agora, eu acho que a liberdade faz sentido não como quando se encara o homem como uma coisa puramente material, não faz sentido falar assim liberdade.
Eu acho que só faz sentido falar-se liberdade quando se considera um homem enquanto consciência e a consciência enquanto espírito. Então, se a gente, se não se pensar o homem enquanto um ser dotado de uma consciência que é para lá do matéria, não é não existe só a matéria, o homem não é um ser, e a coletividade não é maior do que o indivíduo, a pessoa humana que tem uma espiritualidade, eu acho que não há como falar em liberdade. Então, esse é um tema profundo do ponto de vista existencial, porque há uma tendência grande no pensamento acadêmico, hoje em dia, em desqualificar as questões do espírito, e recolocar tudo na esfera do sensível, desconsiderar o que não é exatamente visível, mais propriamente dizendo. Né? Eu acho curioso. As pessoas, eu já vi as pessoas que tendem a querer dizer que todo pensamento é fruto das sinapses ou das coisas do cérebro, isso e aquilo, e não conseguem explicar, não tem até agora, então ficam dizendo, não, mas no futuro a ciência vai descobrir como é que se dá o seu pensamento, como é que se dá a consciência, como é que se forma a consciência, como é que... Mas até agora não conseguiram encontrar, porque não é algo físico, não é. Então, eu acho que essa é a questão. Bom, é isso aí. Como é que a senhora avalia a sua obra, a sua produção hoje? Né? A senhora diz que está aposentada, mas como é que você avalia? Qual é a coisa que a senhora acha que colocou no mundo e Olha, qual é... Eu estou fazendo agora, esses últimos anos, eu tenho feito, eu oscilo. Eu digo, não, tudo que eu fiz foi coisas ocasionais, eu fazia trabalhos para participação em congressos, eu publicava em revistas, mas não... Depois, de repente, eu releio os textos, eu digo, não, mas pode ser que ajude alguém que está pesquisando o assunto, que eu devia reunir isso numa coletânea e publicar. Cheguei a juntar todos os textos, aí mandei para minha filha. Minha filha disse, mãe, isso aí está tudo os assuntos mais variados, você tem que separar por temas, tem que fazer, ver se você consegue juntar e fazer os textos terem um nexo lógico entre eles, porque foram feitos ao sabor dos acontecimentos. Então, agora eu estou fazendo isso, estou fazendo vários conjuntos de textos para colocar, não sei onde, para fazer em livro, estou fazendo a costura deles. E eu tenho um grande amigo que é muito estimulador de trabalho, Maurício Castanheira, e ele diz, eu fico fazendo isso há tempos, ele disse assim, Ana, você já terminou de fazer as suas coletâneas? Eu digo, não, tem tempo, Maurício. Ele disse assim, tem não, Ana, a sua idade não tem mais tempo, é para ontem. Então, ele fica dizendo, não, você tem que fazer, porque você já não está mais com idade, eu estou com 85 anos, então é para ontem, você não tem mais tempo. E eu estou pensando isso, eu estou juntando agora e vou fazer um conjunto de textos sobre o pensamento católico, porque ao longo dos anos, toda vez que tinha um congresso, um colóquio, tinha um pensador católico, dá para a Ana faz, eu faço. Então, eu tenho esse conjunto. Aí, trabalhei muito tempo também sobre o pensamento da tecnologia, como é que no Brasil os pensadores abordavam o problema da tecnologia, trouxe lá nos Estados Unidos também, quando passei lá, eu via que as pessoas estavam muito preocupadas com o problema da sociedade tecnológica, como é que as pessoas reagem e tal. Então, esse é outro tema. O outro tema é o pensamento luso-brasileiro, né? Que nós ficamos estudando os autores, que comparativamente... Então, isso é uma coisa que eu acho que é interessante. Nós fizemos, por exemplo, comparado o Antero de Quental com o Tobias Barreto, o Silvio Romero com o Teófilo Braga, e vários, sempre comparando para ver o que havia de distinto
no pensamento brasileiro diferente do pensamento português. Para os portugueses também tinha interesse, então eles continuam fazendo isso. Eu quero juntar os textos que eu fiz sobre esses autores que se comparavam com os brasileiros com os portugueses. É outro tema. E por aí vai. Bom, então vou te fazer algumas perguntas aqui que surgiram do que você colocou. Primeiro, qual é a grande diferença entre o pensamento brasileiro e o pensamento português? Olha, o que eu me lembro que nós fazíamos essa pergunta e o Antônio Paim, que era meu grande referência, o professor, ele e o Soberal, que fundaram um curso do pensamento luso-brasileiro lá na Gama Filho, e ele sempre, no livro dele, ele diz claramente, em vários textos, ele trabalhava muito com o Brás Teixeira, que é português, que faz a história das ideias filosóficas em Portugal. E o Brás Teixeira fazia muita questão de enfatizar que, no pensamento português, o tema principal sempre foi a preocupação com o absoluto. E o Paim dizia que no Brasil isso não ocorreu. Nós não temos essa preocupação com o absoluto. A preocupação, como ele mesmo disse, no Império era com a liberdade, nós tínhamos recém nos tornado independentes, então todo mundo está preocupado com fundamental a liberdade. E no século XX para cá, o problema era mais o problema político, de um lado, organizar e pensar politicamente o país, a nação, e também o problema da consciência do homem principalmente. Então, eu acho que essa diferença é bem característica, porque o que eu tenho estudado do pensamento português, realmente eles têm uma preocupação muito grande com a questão do absoluto. Eu não sei se continuam hoje, mas nos filósofos que nós estudamos, esse tema era recorrente. É interessante isso, né? Porque eu acho que sim, de certa forma, os portugueses continuam muito preocupados com essas questões. Mas é que Portugal, ele passou, esses últimos 30 anos foram anos de muitas transformações, né, professora? Portugal mudou muito, realmente. Né? Isso que eu digo, eu não sei se essa coisa, o pensamento recente, mais atual dos últimos tempos, mas eu vejo que eles têm a maneira de abordar as questões é muito mais assim, eles aprofundam sempre uma questão existencial relacionada, é muito mais nesse sentido, da angústia existencial, da coisa... eles têm essa temática, né, do existencial e do absoluto, sem dúvida. E o fato deles terem deixado de ser o que eram, porque você vê, depois de 74, acabou o Império, né? Acabou. Uhum. Mudou muito Portugal. Eu hoje vejo Portugal assim, um país também, ele continua muito preocupado com certas questões profundas, né, deles, e hoje cada vez mais, porque aquilo que eles tinham desapareceu. Mas eles já tinham essa sensação de antes, porque a gente vê, por exemplo, que já no século XIX, aquele grupo da geração de 70, eles fizeram aquelas conferências do Cassino, e eu me lembro que o tema era quais eram as causas da decadência de Portugal nos últimos 200 anos. Então, na verdade, Portugal teve o apogeu no período dos descobrimentos. E depois disso ficou aquela marca da saudade. A saudade não a saudade é o tema recorrente. E eu acho incrível como eles transformaram a saudade
numa filosofia da saudade, que é uma filosofia que vai profundo dentro do tema do existencial. O Teixeira de Pascoais formulou a filosofia da saudade, e já mais recentemente o Afonso Botelho aprofunda, o próprio Brás Teixeira faz a reflexão sobre a filosofia da saudade. A filosofia da saudade é uma filosofia que se espalha por toda a vivência dos portugueses com relação à história deles, mas com relação à vivência deles pessoal, de eles consideram que todo homem é um ser saudoso, porque nós vivemos pela memória no passado e a gente projeta na esperança o futuro. E nós vivemos esse tempo como sendo uma vivência saudosa. Mas isso vem da experiência que eles têm, também como nação. Então, acho que isso é presente hoje e, lógico, que deve ter se acentuado com a perda das províncias de ultramar, né? Mas eles estão, hoje em dia, cultivando muito a coisa da lusofonia, que é uma maneira de querer resgatar tudo aquilo, como os ingleses fizeram com a comunidade das línguas inglesas, né? Os portugueses têm essa... E nós colaboramos com isso também. Me lembro que, quando foi criado esse movimento da lusofonia, foi no tempo... havia um embaixador brasileiro que foi muito atuante, não me lembro bem do nome dele, José Aparecido. O José Aparecido estava em Portugal trabalhando muito nesse sentido. Então... Era José Aparecido, como era o sobrenome José dele? Aparecido de Oliveira. Isso, ele trabalhou muito nessa coisa da lusofonia, da comunidade dos países de língua portuguesa e tal. Saudade. A saudade é importante no pensamento brasileiro também? Não foi tema. Dificilmente tem autores, acho que o Reale tratou disso num determinado momento, mas como tema aparece na poesia lírica, pois sim, muito, pois é. Mas não Bilac, aparece, né, como tema filosófico, não. Curioso isso. E será que a saudade no Brasil tem a mesma importância, tem uma grande importância? Porque o Bilac falou da poesia, Olavo Bilac falava muito que a música brasileira era fruto de três saudades, do índio, do africano e do português. E isso eu acho que ele estava querendo dizer que a saudade tinha a ver com a identidade brasileira, de alguma forma. O que é que a senhora acha disso? É diferente, porque, veja bem, o Domingos Gonçalves de Magalhães, por exemplo, que ele inaugurou a literatura brasileira com um livro de poesias que ele diz Suspiros Poéticos e Saudades. Né? Então, esses Suspiros Poéticos e Saudade era um negócio de inauguração do romantismo, ele trouxe o romantismo para cá. O Domingos Gonçalves de Magalhães, meu patrono na academia, eu acho ele fantástico. Era um rapaz jovem que estava lá na França, junto com outros dois que estavam estudando lá, e, de repente, eles começa a se preocupar com o Brasil, que tinha recém feito a sua independência, e por aqui, na época, era a época das regências, né? E pipocavam revoluções separatistas para tudo quanto era lado, e se não fosse a atuação do Domingos Gonçalves de Magalhães e o grupo dele, o Brasil tinha ficado várias repúblicas independentes, não teria tido a união, a unidade, né, que eles deram um corpo para a língua portuguesa. Eles enfatizaram muito a questão da língua, do Domingos Gonçalves de Magalhães enfatizava muito a língua, a filosofia, os livros deles são todos nesse sentido, e a poesia.
e a religião. E ele diz que a língua é muito importante, os portugueses são muito cientes da riqueza da língua. O Antônio Quadros, por exemplo, que é um grande pensador português, para mim, na minha opinião, foi um dos grandes pensadores. O Antônio Quadros diz: a língua tem sutilezas que fazem com que o pensamento se traduza através das palavras que nós usamos de uma maneira muito característica e diferenciada dos outros povos, né? Então, a maneira de ser do brasileiro e do português, por exemplo, a própria palavra saudade, todo mundo fala, mas a gente fala assim, por exemplo, à tardinha, a gente diminui as coisas, de noitinha, né? De manhãzinha vou encontrar. Então, são certas maneiras de se expressar que traduzem um espírito de alma, né? Um estado de alma. É isso, eu acho que esse pensamento sobre a palavra é importante. E, então, eu tenho a impressão que a tematização disso os portugueses fazem, mas fazem ainda muito. O Eduardo Lourenço ele faz uma crítica também à filosofia da saudade, né? O grande Eduardo Lourenço. Ele tem um livro sobre a filosofia da saudade. E eu tenho a impressão de que aqui não foi muito tematizado, mas a realidade vivenciada da saudade e a consciência da saudade nós temos muito arraigada. E tanto é que ela se expressa na canção popular toda hora, né? Todo o tempo. A canção popular, a música popular, o tempo todo. E eu acho que é um reflexo do sentimento. E da nossa história também, né? E sabe, uma das coisas que eu gosto muito é de ver agora já não tem na carnaval, mas a gente via muito nas músicas das escolas de samba, as histórias que vêm, a nossa história, como é que ela se reflete na mente popular, né? É uma riqueza incrível isso. Devia ser mais explorado. Vamos fazer a filosofia das letras das escolas de samba, sim, seria o máximo. Sim, do samba enredo, no seu período áureo, né? Pois é, porque ali se reflete a alma popular todinha. Toda. A saudade é um sentimento conservador? Certo, com certeza, mas ao mesmo tempo é futurista, né? Ela é... Bom, vou seguir o que os pensadores portugueses dizem da saudade. Ela é uma tentativa de resgate do passado e, ao mesmo tempo, uma antecipação do futuro. Por exemplo, se você vai encontrar com uma pessoa que está para chegar de viagem que você não vê há anos, né? Você diz assim: ai, meu Deus, estou morrendo de saudade. Você está antecipando a pessoa que vai chegar, né? Então, é uma projeção para aquilo que ainda vai acontecer. Você antecipa e você projeta. É fascinante isso. É notável, a saudade é uma coisa notável, realmente. E é uma coisa nossa, da língua portuguesa, né? Pois é nossa. Isso, pois é, essa coisa da língua portuguesa. O Brasil salva, né? Nós, brasileiros, salvamos, ou às vezes enterramos a língua portuguesa. Mas a nossa importância é muito grande nessa história toda, né, professora? Qual é o futuro da língua portuguesa aqui no Brasil? Eu acho que a língua está sempre... É uma coisa que evolui sempre, né? Eu acho que tem que... A língua como a história, como as pessoas vão evoluindo. Eu gosto muito de ver a maneira como as palavras mesmo, né, adquirem sentidos diversos e a gíria popular tem umas coisas... Agora, por exemplo, hoje eu estava pensando, se ouve muito falar a palavra assim, vixe, né? Vixe, uma exclamação vem de Virgem Maria. Então, é muito engraçado, as pessoas não se dão conta, mas... E por aí vai, quer dizer, os ditos...
Se você pega o Guimarães Rosa, por exemplo, ele espelha aquela maneira de falar da pessoa do interior, é de uma riqueza enorme aqueles livros. Então, ele está sempre em processo. A língua é ela é viva, né? É algo vivo. Então, eu acho que a língua... Agora, eu acho ótimo também a ideia da preservação da unidade da língua, das regras da língua, essa coisa de fazer a lusofonia, os países de língua portuguesa, porque hoje em dia, por exemplo, você vai para a Europa, então as pessoas têm... Me lembro uma vez, eu me rebelei lá no Louvre, porque estava assim, tinha guias para espanhol, tinha guias para inglês, tinha guias para alemão, tinha guia para isso, para aquilo. Eu digo, eu queria um guia para o português. Aí a mocinha disse, mas português nós não temos, mas devia ter, porque a população mundial que fala português hoje em dia é enorme, né? Junta Angola, Moçambique, né? Príncipe, Macau, Goa, Portugal, Brasil, só o Brasil, 220 milhões. Então, eles têm que ter um guia de português, que é isso. Tem espanhol, e não tem nós. Nós temos que lutar para a nossa presença no mundo é muito grande. Então, tem que ter a unidade da língua portuguesa, e eu acho que a gente tem que valorizar muito isso, apesar de saber que, lógico, que não é uma coisa estagnada nem parada, é uma coisa evolutiva, que evolui em cada país de sua maneira, mas aí depois junta a uma certa... Pois é, mas o Brasil, ele não se coloca muito. Uma vez você falou de Goa, eu estava em Goa, encontrei um daqueles goeses que falam português, e ele se virou para mim e falou, olha, o Brasil tinha que assumir o papel que ele deve ter na língua portuguesa, precisamos do Brasil aqui. Eu fiquei pensando assim, mas o Brasil, ele está interessado em alguma coisa? O que eu te faço a pergunta é o seguinte, o Brasil, ele não parece ter muita consciência da importância que ele tem, quer dentro da língua portuguesa, por exemplo, de uma cultura luso-brasileira, quer dentro do mundo, de uma forma geral, né? Como é que... Porque você entende o que eu quero dizer? Eu acho que depende. A gente, nos últimos anos, é sempre esses movimentos que são... olha, eu vou lhe dizer, eu tenho a sensação de que é uma coisa que... de repente, o Brasil começa a se voltar para o exterior e começa a ter uma política externa, ou uma maneira de ver e trocar bolsas e bolsas de estudo e atrair, de repente encolhe e perde interesse, e as pessoas estão muito preocupadas com as coisas que acontecem aqui dentro, e aí começa a haver uma aparente perda de interesse pelo papel que nós podemos representar lá fora. Então, eu acho que isso oscila, mas que realmente eu acho que nós temos que nos organizar de uma maneira que esse papel que nós temos e podemos ter no mundo é muito importante. Nós somos uma população, hoje em dia, e é um país que tem uma riqueza interior incrível, é incrível, e tem que assumirmos a nós mesmos, né, cada vez mais, cada vez mais. Esse aprofundamento do pensamento brasileiro eu acho muito importante. Nós temos que ter essa ideia de que não existe mais muitos cursos de filosofia no Brasil. Eu acho uma pena, uma perda. De filosofia brasileira, né? De filosofia brasileira. Porque... Agora, deixa eu te fazer... Vou voltar um pouco a sua organização dos seus trabalhos e das suas... Você consegue perceber ou tem uma posição de qual é o seu tema intelectual principal? Qual é a sua questão? A sua questão... O meu problema é sempre a questão do homem como um ser de espírito. O espírito, para mim, sempre foi. A minha preocupação, eu sempre busquei autores que defendiam essa ideia,
de reconhecer no ser humano. Eu fui formada, minha dissertação de mestrado foi sobre o Jacques Maritain. E, então, aquilo ficou na minha cabeça desde o tempo que eu frequentava o Centro Dom Vital como estudante de filosofia na PUC. Então, era a pessoa humana. O homem não é um indivíduo, o homem é uma pessoa. Então, nesse sentido, é aquela formação martiniana do personalismo, né? O personalismo cristão. E isso, para mim, TC me marcou e eu reconheço. Vai para lá, vai para cá, mas essa é a linha. Todos os meus trabalhos sempre foram no sentido de enfatizar isso. Jacques Maritain, então eu vou te fazer uma pergunta, outra pergunta sobre Maritain. O que explica por quê? O que aconteceu que Maritain, sendo tão importante na formação intelectual brasileira, sei lá, uns 30, 40, 50, 60, né? O que aconteceu no mundo, né? Porque eu acho que não é só aqui no Brasil. O que aconteceu no mundo que Jacques Maritain foi um pouco retirado, embora ele esteja voltando, né? Jacques Maritain, algumas fases dele, né? Por que ele foi retirado do currículo? Da pauta. Da pauta, melhor dizendo, da pauta. Olha, o Maritain fez parte daquele grupo de... Quando o Papa Leão XIII enfatizou que se voltasse a estudar o São Tomás de Aquino, formou-se na França aquela revista Esprit e aquele grupo de intelectuais que começaram a se dedicar ao estudo do tomismo e que repercutiu muito aqui no Brasil, justamente na época em que a República tinha sido criada e havia o positivismo imperante. Então, apareceu Dom Leme, que, com a Carta de 1916, ele propôs que os católicos voltassem a estudar o São Tomás de Aquino, e aí o Maritain, na França, estava, quer dizer, pouco depois, né? Já na década de 30, estourou, quando houve começaram os movimentos, primeiro a guerra na Espanha, né, a guerra civil na Espanha, e depois a ameaça do totalitarismo, o nazismo e tal, e o comunismo na Rússia, o Maritain se posicionou claramente a favor da democracia quando ele escreveu o Humanismo Integral. E aquilo serviu de inspiração para os intelectuais que estavam buscando uma orientação filosófica para poder se colocarem a favor da democracia e dos aliados na luta na guerra, né? E eu acho que foi a grande impacto do Maritain no Brasil foi exatamente esse posicionamento, essa proposta que ele fez de um humanismo integral que seria contra o totalitarismo, né? A pessoa humana, com o seu valor próprio, não pode ser coletivizado, o coletivo não faz sentido. E dali ele adquiriu essa tremenda influência e irradiou pelo Brasil inteiro, né? Os centros Dom Vitais se espalharam pelo Brasil todo e foi. Mas, com o tempo, outras filosofias começaram as pessoas não querem sempre aprofundar de alguma maneira. Então, apareceu o existencialismo nessa época e começa os autores brasileiros começam a ver o marxismo, o hegelianismo. Me lembro que havia o Jaci Menezes, escrevia sobre o Hegel, aparece o Teilhard de Chardin nessa época, o Teilhard de Chardin também começa a ter grande influência. A proposta do pensamento cristão que vai evoluindo
Imagina que coisa engraçada. O Teilhard Chardin foi o primeiro pensador que foi assimilado pelo pensamento católico no Brasil, porque até então o evolucionismo era uma coisa meio por fora, né? Uhum. Então, o Teilhard Chardin passa... E eu me lembro, quando eu cheguei uma vez dos Estados Unidos, eu fui visitar o grupo que era dissidente do Centro Vital. Eu ia no Centro Vital, me dava muito pessoal do Centro Vital, depois eu fui lá na Permanência, e quando eu falei que eu adorava, eu gostava muito do Teilhard Chardin, que eu estava lendo Teilhard Chardin, eu me lembro que o Corsão e o Alfredo Lage, não faça isso, não faça isso, não leia isso, era muito engraçado, eles indignados que eu estava entusiasmada. Quer dizer, são fases, né? Fases do pensamento, vai evoluindo aos poucos, os temas vão mudando. Era o Sartre, veio para o Brasil, todo mundo era empolgado com Sartre, Juliette Gréco, e aquele movimento todo, e aí o pessoal lá nas universidades se empolgavam, aí veio o marxismo, aí o Sartre era marxista, aí vinha o Gerd Bornheim, escreve, aí depois veio o movimento 64, e aí ficam os professores são exilados e saem, e depois voltam, e essa oscilação vai e volta, e é muito... É a vida palpitando e levando para frente. Quem chega na minha idade, olha aquilo, a gente vê como é que vem e vai, e as pessoas vão se formando e vão criando seus entusiasmos e vão enfrentando seus problemas. E, no fundo, quando a gente chega na minha idade, eu digo, tudo passa, né? Mas na minha também a gente já está percebendo que tudo passa, então não é só, a gente vai perceber. Mas é a vida, tem que ser assim. A gente vê, os jovens têm seus entusiasmos e vão em frente, e é isso aí. Que bom, né? É assim mesmo. Agora eu vou te fazer, então, uma pergunta sobre uma outra personalidade que tem a ver com o Síndrome Vital, e que eu acho que também eu andei estudando uns anos atrás, e achei muito interessante, que é Jackson de Figueiredo. Jackson de Figueiredo, ele tem o livro, ele deve ter sido, eu conheço pouco dos artigos do Jackson, mas eu imagino que a personalidade dele deve ter sido uma personalidade muito forte e muito interessante, porque ele conseguiu converter um bando de gente, e as pessoas aglutinavam em torno dele, e o Dom Leme confiou muito nele para fundar o Centro Vital e a revista Ordem. Então, eu suponho que ele morreu muito jovem, que ele deve ter tido como uma personalidade muito forte. Dele eu só conheço aquele livro sobre Farias Brito, de quem ele foi amigo, né? O Farias Brito é que trouxe ele para conversão ao catolicismo. Farias Brito não chegou, era mais bergsoniano, né? Mas o Jackson escreve um bonito livro sobre o Farias Brito. Mas depois tem um livro bonito da correspondência do Jackson com o Alceu, a correspondência dele, que é um primor de literatura intimista, né? E é apresentado pelo Barreto Filho, o José Barreto Filho, que faz a organização da correspondência dos dois. Isso é que eu sei do tempo que eu era moça, eu ia ao Centro Vital e assistia às aulas do Gustavo Corsão. E o Gustavo Corsão era uma outra personalidade incrível. E ele dava aquelas aulas com um senso de humor. Era uma delícia. Ele dava aula sobre tomismo e os olhinhos azuis dele brilhavam. Ele, moleque. Sabe o que é uma pessoa moleque, engraçada? Mas é o que é. Você lê hoje Lições do Abismo? E você vê aquela... É um livro engraçado, né? Ele é um livro, ao mesmo tempo, agora, trágico. E que pena que ele virou um velho rabugento, né?
Mas continua engraçado, eu acho. Né? Não, os livros dele são uma delícia. E o estilo dele é dos estilos mais bonitos que eu conheço. Incrível. Ele era muito machadiano, ele procurava muito o Machado de Assis, e o estilo dele é maravilhoso e com muito senso de humor. Eu me lembro que lá em casa nós tínhamos a assinatura do Correio da Manhã, e eu pegava e separadamente comprava nos domingos. Aos domingos eu comprava o Diário de Notícias. E ficava lendo o Diário de Notícias. Meu pai dizia: mas por que você tem que ler o Diário de Notícias quando eu já tenho o Correio da Manhã? Eu digo: porque eu tenho que aprender o que eu vou pensar durante a semana. Era a coluna do Corsão. Aí depois, aos pouquinhos, o Corsão foi ficando irritado demais com a mudança de Brasília. Ele ficou numa irritação com a coisa do Juscelino fazer a Brasília e levar a capital para o centro, que aquilo foi desencadeando um mau humor nele, que as crônicas começaram a ficar mal-humoradas. Aí ele estava muito irritado, ele começou a ficar irritado com o mundo. E acaba que ele escreveu aquele último livro, é O Século do Nada, quer dizer, ele se irritou solenemente com o mundo inteiro. Quando ele escreve Dois Amores, Duas Cidades, ele já está irritado com o mundo. Então, mas era um grande escritor, e o que eu me lembro dele era a verve, a graça, o senso de humor. E uma frase dele que eu nunca me esqueci, que ele dizia assim: um grande amigo, não importa a idade que você faça um grande amigo, é sempre um amigo de infância. É verdade. O grande amigo é sempre um amigo de infância. Você pode conhecer quando você tiver 80 anos, mas é um amigo de infância. Era muito bom, Gustavo Corsão, realmente, era uma cabeça privilegiada. E ele ficava, não me lembro da filha dele, chegava da aula e sentava lá no fundo da sala durante as aulas dele, e ele, toda hora, ele fazia uma brincadeira que deixava e provocava a menina, a coitada da menina ficava encabulada lá atrás. Ele era gozador, e depois ficou velho, ficou rabugento. Acontece. Mas é um pensador importante, é uma pessoa que tem que também ser recuperada, Gustavo Corsão. Tem que ser recuperado. Não, ele tem os livros. Ele achava, a ideia dele, quando eu vejo a filosofia, o pós-moderno, com esse relativismo, eu vejo que o relativismo contemporâneo, ele dizia que começou lá com o nominalismo, que o nominalismo, lá na Idade Média, era o grande responsável por todo esse relativismo que nós estamos vivenciando hoje, onde não existe a possibilidade de você encontrar nada que seja concretamente algo de real. Então, tudo são palavras que não correspondem são apenas nomes. Então, ele acusava o nominalismo de ser o grande responsável, e ele faz análise através da história para mostrar como é que chega no pós-moderno. Essa é uma tendência, né, no pensamento. Muita gente entende assim também, né? De que essa crítica aos universais é fatal para o pensamento ocidental, né? O Corsão falava isso. É isso mesmo. E escuta, professora, olha só, a senhora também participou da fundação da Academia Brasileira de Filosofia, que é a nossa instituição. Como foi isso? O que foi? Como surgiu a academia? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Assim, na época em que foi criada a academia, eu me lembro que tinha feito uma operação, eu estava operada, me recuperando, e, de repente, me disseram que eu tinha sido
posta no meio, entre os nomes que foram dos fundadores da academia. Aí eu queria, porque queria vir na inauguração da academia. E uma grande amiga minha foi me buscar com roupa e tudo no hospital. Eu cheguei, vesti e vim para a inauguração e estava presente, recebi meu diploma. Mas eu não sei exatamente como é que foi todo o desenrolar da coisa. Mas eu sei que era o Jorge Jaime, que era uma flor de pessoa, era um professor lá de Itatiaia. E ele tinha o sonho de criar uma academia. E ele andou de seca a meca propondo a ideia da academia. E ele foi falar, finalmente ele foi bater lá no Reale, e o Reale mandou ele conversar com o Paim. E o Paim e o Aquiles Cortes Guimarães, o Biratã, Macedo, o Ricardo Vélez, eles se organizaram e resolveram levar a peito a proposta do Jorge Jaime. Acharam que o Brasil precisava de uma academia de filosofia. Isso é que eu sei. E convidaram, fizeram uma lista de todas as pessoas que eles achavam que deviam entrar, e alguns não aceitaram. Eu me lembro que foram convidar Marilena Chaui, ela não quis, o Roland Corbusier não aceitou. Eu soube que eles tinham convidado Leonardo Boff também não, mas os outros aceitaram. E fez a academia. Começou com o Jaci Menezes, foi logo dos primeiros, e havia o Cassiano Cordi, lá do Paraná, o pessoal de São Paulo. Então, foi assim, buscaram uma heterogeneidade bastante grande para poder criar a academia, e foi inaugurada dessa maneira. Foi na Academia Brasileira de Letras, no auditório, foi a sessão inaugural, lá na época, eu acho que quem era o presidente da Academia Brasileira de Letras, eu não sei. Na minha cabeça está um pouco vago, porque eu realmente estava fora, estava recuperando de uma cirurgia. O Jorge Jaime hoje ele foi em algum momento escolhido como presidente perpétuo da academia, e a diretoria tomou a decisão também de colocar o Antônio Paim como presidente perpétuo também. Muito justamente, porque ele foi realmente a pessoa que pegou a peito tudo que era, o Paim, tudo que era de pensamento brasileiro, de valorizar o pensamento brasileiro, ele fazia. Ele fundou aquele centro de documentação do pensamento brasileiro, e doou os livros todos do bolso dele, e criou aquele centro, pagava as funcionárias do bolso dele para ter um centro de documentação do pensamento brasileiro, que é uma coisa, hoje em dia parece que acabou, que está na Universidade da Bahia, porque está na Universidade da Bahia. Mas aquela doação daqueles livros todos foram feitos pelo Paim, e ele tinha uma dedicação mesmo a preservar a memória brasileira e o pensamento brasileiro. É muito merecido que ele seja o presidente perpétuo da coisa. Sem dúvida, sem dúvida. E, para terminar, eu espero, na verdade, eu quero ter outra conversa, inclusive presencial, quando acabar essa fase aí, a senhora vir de Araras para dar uma conferência aqui na academia. Mas como é que a senhora vê a academia? Qual o papel que a senhora acha que a academia tem que ter? Qual é o papel da Academia Brasileira de Filosofia? Eu acho que é esse papel de ter representação, buscar ao máximo ter representação de todas as correntes do pensamento, para que haja um fórum onde as pessoas possam conversar, debater, trocar ideias de uma maneira que talvez o papel da academia seja sabe uma coisa? Eu vou lhe dizer. Agora eu vou citar meu pai. Meu pai dizia que a Academia Brasileira de Letras era um lugar onde todas as arestas se desfaziam.
que as pessoas podiam não ter tido serem opostas e não se darem e terem ideias diversas e opostas, mas chegavam na academia, aquelas arestas se desfaziam. Eu não sei qual é a mágica que eles fazem para que as arestas se desfaçam uma vez chegando na Academia de Letras, mas eu suponho que seja o chazinho das 5, porque ali todos tomam o seu chazinho e conversam e tal, e ali tem aquela sessão e tal. A verdade é que eu me lembro que meu pai dizia assim, na Academia Brasileira de Letras, quando as pessoas chegam lá, já as arestas se desfazem. E eu acho que o papel da filosofia, da Academia de Filosofia, oxalá seja similar ao da Academia de Letras, quer dizer, um lugar onde as pessoas que estão polarizadas, têm pensamentos diversos e opostos, possam chegar e conversar fraternalmente, conversar e as arestas se desfazer. Assim seja, professor. Eu acho que nós temos aí na academia uma missão muito grande, que é o de dar continuidade à ideia e à visão dos fundadores. Eu acho que é uma instituição que tem tudo para continuar se desenvolvendo junto com o país, né, que ela representa. Sim. Eu gostaria, assim, para encerrar, de pedir que falasse alguma coisa para os filósofos, para os jovens filósofos, para todos aqueles que nos ouvem hoje aqui, que são interessados em filosofia no Brasil. Olha, eu só posso dizer que eu acho que essa juventude hoje em dia, os jovens, eles estão muito tem à mão muitos mais meios de participar de tudo que está acontecendo no mundo. Então, e acho que essa possibilidade de ter os meios tecnológicos à disposição para poderem saber o que está se passando e pensar sobre o que está se passando é um estímulo muito grande. E eu acredito que, hoje em dia, as comunicações se fazem com muito mais facilidade, as pessoas podem trocar ideias com muito mais facilidade, mas eu acho que essa possibilidade de comunicação estimula muito o pensamento, mas não pode substituir o pensamento. Então, essa é que é a questão. A pessoa não pode deixar que os meios de comunicação absorvam de tal maneira a atenção que as pessoas deixem de ter o seu momento de refletir, de pensar, utilizar o seu pensamento, suas leituras, seu pensamento, estudarem, e acredito que isso esteja sendo feito. Tem pessoas sempre que são mais reflexivas, e isso deve ser estimulado, deve ser muito estimulado, porque nós temos possibilidades. Eu vejo, por exemplo, essas competições de matemática que o Brasil ganha, os estudantes ganham, são criativos em competições de inventos. Então, em filosofia, nós temos que ter também essa capacidade de estimular, de dar prêmios para os jovens pensadores que sejam capazes de aprofundar suas ideias na filosofia e trocar ideias para resolver problemas filosóficos, o pensamento abstrato. Isso é importante.